Glória a Deus, mais um Tadel. Você que está agora nos assistindo, olha só, Deus tem uma palavra para o seu coração e crie uma expectativa, porque essa palavra ela vai nortear a sua vida, sua célula, sua casa, o seu chamado, né? Então eu quero falar aqui nesse Tadel sobre fatores que impedem o nosso crescimento. Então, te prepara aí, avisa o pessoal que já está no ar o Tadel Online. E hoje nós temos o privilégio, né, de estarmos aqui representando o nosso pastor Francisco Barros, pastora Lígia. Nós estamos aqui assim tendo essa honra, né, de ministrar esse Tadel. Então vamos lá, sobre fatores que impedem o nosso crescimento. Deus não nos chamou para sermos somente salvos e ficar esperando Jesus voltar. Precisamos crescer, amadurecer em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos continuar como meninos na casa de Deus. Precisamos crescer. Então nesse momento nós vamos estar falando sobre esses fatores que impedem que você cresça, que nós cresçamos. Tem pessoas que assim, uma hora está firme, está ali, outra hora está fraca, outra hora já não está mais firme, está desanimado, triste, está sem direção, quer largar tudo, enfim. É o tipo de pessoa que é alto e baixo, altos e baixos, altos e baixos. Esse tempo é tempo de acordar e se apresentar ao Senhor dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Nós não temos mais tempo, queridos, para ficarmos naquela indecisão. Eu quero, depois não quero, uma hora conta comigo, a outra hora não estou nem aí, tá entendendo? Então não tem mais tempo para isso. Eu sempre tenho pregado, ministrado que Jesus está voltando e nós precisamos crescer como pessoa, crescer, sabe, como equipe, crescer no ministério, crescer no chamado, e enfim. Então eu quero falar para ti sobre 1 Samuel 2, do 18 ao 19. Então, você vai ler essa passagem, 1 Samuel 2, 18 a 19. Você vai perceber que, sabe, havia um desejo na vida de Ana, de querer gerar, de querer ter um filho. Ela não tinha filho. Será que a falta de gerar alguém, isso não te incomoda? Ou seja, você não gera ninguém. E será que isso não te incomoda? A falta de crescimento, a falta de você romper, não te incomoda? Se isso não te incomoda, é hora de você rever, avaliar o seu crescimento. Será que você não parou? Será que você não está estagnado? Então é hora de sair dessa zona de conforto, entendeu? E dizer: não, eu quero romper, e eu vou romper. E eu quero já declarar na sua vida, se porventura você está, acomodado, tranquilo, enfim, isso não te incomoda, eu quero profetizar hoje que você vai ter um desejo de gerar, um desejo, de realmente pagar um preço, dizer: não, eu quero, eu quero o que Deus tem para mim, eu não quero morrer estreito, eu não quero, o Jabes, ele fez uma oração, que ele dizia: Senhor, alarga os meus termos, eu não quero ficar estreito, eu não quero,
Então é preciso, sabe, que haja, se não tem, peça de Deus, que Deus coloque dentro de você esse desejo, né? Tem pessoas que parou e pronto. Escuta só aqui. Você precisa querer ser um líder de célula. Você precisa desejar romper. Ah, pastor, mas eu não nasci para ser líder. E eu já ouvi várias pessoas falarem assim, olha, tem gente que realmente não tem condição. Tem gente que, sabe, não nasceu para ser líder. Eu já ouvi muito isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando a gente pensa assim, nós estamos fazendo uma seleção e dizendo que esse aqui nasceu para ser, esse aqui nasceu, mas esse aqui não. Ou seja, eu estou limitando a capacidade que Deus colocou na vida daquela pessoa. Todos nós nascemos com a capacidade de Deus. Quer ver uma coisa? Todo ser humano nasceu com o DNA de Deus da multiplicação. Todo momento as nossas células dentro de nós estão se multiplicando. Milhares e milhares, toda hora, todo segundo, todo minuto. Então dentro de nós, você querendo ou não, você já nasceu com esse código de multiplicação. Foi Deus que fez isso. Então, você precisa querer. O primeiro passo é querer. Agora, se você não quer, é como Deus fala na palavra lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então tem que querer. Eli, ele não tinha nenhum referencial para Samuel. Mesmo assim, Samuel ministrava, buscava ao Senhor. Precisamos ser referencial. Porém, isso não é motivo para não crescermos. Exemplo, eu não cresço por causa do meu líder, por causa do meu supervisor. Ele não é um referencial para mim. Tem gente que fala isso, né? Pensa nisso. Ah, sabe, eu não cresço porque disso, porque aquilo. Ei, 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram ímpios e faziam tudo o contrário ao Senhor, tudo ao contrário. E era nesse meio que Samuel vivia, sendo uma criança. Olha, porém Samuel era apenas um menino e não se deixou ser influenciado por esse mau testemunho. Então preste bem atenção aqui. É impressionante que os filhos de Eli, eles faziam as piores coisas. E Samuel estava lá naquele meio. Preste atenção no que eu vou lhe falar aqui. Aonde você estiver, debaixo de quem você estiver, em termos de liderança, não é você, sabe, que vai ser influenciado negativamente. Se você conhece a verdade, se você tem uma vida com Deus, se você quer crescer em Deus, sabe, querido, vou te falar uma coisa, não é o lugar, é você, sou eu. Porque se eu for uma bênção, aonde eu for, em qualquer lugar que eu for, ali a bênção será instalada. Então, tem pessoas que pensam assim, não é o lugar que não é bom, o lugar que é ruim. Não, não é o lugar. Sabe, somos nós. E aonde nós chegarmos, aonde você chegar, ali você vai influenciar. Então, não tem desculpa para esfriar. Ah, eu estou assim, eu estou frio por causa do meu discipulador, porque eu não sei o que. Teu discipulador vai orar por ti, sim. Mas ei, se você não orar, escuta, a oração do teu discipulador sozinha, ela não vai trazer um avivamento na sua vida, não vai te fazer, não, você tem que buscar, é você. Por exemplo, você fala assim, pastor, na minha casa, todos estão contra mim, contra a minha fé, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ninguém serve a Deus.
Meu líder pisou na bola. Escuta, você não está firmado no homem, e sim no Senhor. Você pode prestar bem atenção, um detalhe, quando eu me converti, toda a minha família, ninguém era crente, ninguém era convertido, eu fui o primeiro, e Jesus, mas me mantive firme. Nessa época não tinha discipulador, não tinha ninguém para estar orientando ali, ninguém, e nem por isso me desviei, nem por isso deixei a fé, pelo contrário, Jesus usou a minha vida para alcançar a minha família. Então, isso não é desculpa. Sabe por que Samuel não foi influenciado? Um garoto, um menino, porque ele foi gerado em oração. A sua mãe, quando gerou Samuel, gerou primeiro em oração. Então nós precisamos gerar na oração. O pastor Francisco, ele sempre fala para nós sobre orar, orar e orar. Nós precisamos, sabe, crescer nesse nível também de oração. Eu, você, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão com os irmãos? Como é que está o seu compromisso com o ministério? Com a célula, com o Tadel, com os cultos, aos domingos aqui, ou aí no seu núcleo? Como é que está? De 0 a 10, qual o seu nível de compromisso? Pare e pense, reveja isso aí. Então Samuel, ele foi gerado em oração. A sua vestimenta era de linho, e isso fala de santidade. Isso fala de santidade. A vestimenta de Samuel era de linho fino. Qual é a marca da sua roupa? Da sua vestimenta? De ano em ano, ele crescia. E aqui eu quero te dar aqui um outro despertar, um outro despertamento. Esse ano está findando. Pastor, mas esse ano foi um ano assim muito difícil. Foi um ano assim muito, sabe, turbulento, parou tudo, é verdade. Mas de ano em ano ele crescia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nada pode impedir o teu crescimento, o meu crescimento em Deus. Se você busca, se você tem intimidade com Deus, você vai crescer. Não tem jeito, você vai crescer. Esses dias alguém falou para mim que quando você anda de barco no raso, ele vai encalhar, ele vai parar, ele vai, sabe, vai impedir. Mas quando você anda no canal, a parte mais profunda, o barco segue e não tem parada, interrupção. Então eu fiquei pensando o seguinte, que quando a tua vida de oração, tua vida de intimidade com Deus está rasa, começa a travar, começa a encalhar, mas quando você começa a descer, a mergulhar, aí nada segura. Então ele crescia, de ano em ano ele crescia. Então nós precisamos tomar posse disso. Senhor, eu quero crescer. Se eu olhar para o começo do ano ou comparar com o ano passado, será que nós crescemos? Ou nós paramos de crescer? Eu estou falando aqui nesse sentido de você crescer espiritualmente. A gente sabe que o mundo todo foi afetado no nível de crescimento, de quantidade. Mas eu estou falando aqui do crescimento espiritual. Você não pode permanecer no mesmo nível, que Deus quer que você cresça. Para você ter uma vestimenta nova, você precisa crescer. Eu preciso crescer. De ano em ano, ele crescia e a cada ano a Ana levava uma vestimenta nova. Então, quantos querem uma vestimenta nova? Você quer uma vestimenta nova? Ah, eu quero uma vestimenta nova. Então, cresça. Isso é para mim.
Eu quero crescer, Deus. Eu não quero ficar do mesmo tamanho, eu quero crescer. 1 Samuel 3, do 2 até ao 10, diz assim: e continuava servindo ao Senhor perante Eli. Samuel não parava de servir. Samuel não se contaminou, pelo contrário, ele cresceu e se tornou um instrumento na mão do Senhor. Se tornou uma voz profética para a sua nação. Ele tinha tudo para ser influenciado pelos filhos, para ser infiel. Ele tinha tudo para ser um sacerdote que não tinha nada de Deus, porque o seu próprio líder não tinha vida com Deus. Mas mas Samuel, ele ouvia a voz de Deus. E eu quero declarar nessa hora que você vai ouvir a voz de Deus. Se há uma coisa ruim, eu tenho uma experiência que na minha vida alguém perguntou: pastor, o que foi mais difícil o senhor enfrentar quando o senhor estava em restauração? Eu digo, a coisa mais difícil na época, foi deixar de ouvir a voz de Deus. As consequências de outras coisas, você supera, você consegue aqui e ali, mas você ter uma comunhão, e você clamar, e você orar, e você buscar, e você não ouvir a voz de Deus, isso é terrível. Então é importante. Vamos lá. Fatores que impedem o crescimento. Um deles é o orgulho. O orgulho é um fator que impede o crescimento com qualidade. Tem pessoas que são orgulhosas, podem crescer, mas não tem qualidade. Então é importante. Faraó, por exemplo, Faraó era orgulhoso, o coração dele, né, aquela coisa toda lá. Naamã, lembra de Naamã? Era orgulhoso. Uzias, também pelo orgulho, quis ministrar aonde não devia. E Lúcifer, né, o orgulho, não, eu vou subir e tal, vou ser igual a Deus e tal. E quem sabe não há orgulho no seu coração. Como é que eu sei, pastor, que tem orgulho no meu coração? Quando você não é humilde. A maior prova que alguém é orgulhoso, você quer saber se a pessoa é orgulhosa ou não? Quando ela não se humilha. Ela não se humilha, não pede perdão, não tem humildade para reconhecer as coisas. É exatamente isso. O orgulho é a falta, né, de humildade. Não tem humildade, é orgulhoso. Então, Lucas 8,15 diz que havia uma perseverança nesse frutificar, né? A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, sabe, a perseverança, ela é um dos fatores que traz o crescimento, e a falta dela impede o crescimento. Então, se não houver perseverança, não vai haver. Ou seja, se a pessoa realmente ela não persevera naquilo que ela está fazendo, começa e para, desiste, é um dos fatores que impedem, né, o crescimento. Então, mais uma coisa aqui sobre perseverança. Efésios 6,18, a oração e perseverança é o segredo para alcançar o seu alvo. A fé é o degrau que te levará para as nações. Essa palavra aqui foi o pastor Francisco que ministrou para nós. A fé é o degrau que te levará às nações. Outro fator que impede o crescimento: medo de investir. Medo de investir. Às vezes nós queremos que as pessoas estejam prontas para poder investir. Não, querido, invista nas pessoas. Ali tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Não espere formar um líder ou formar líderes esperando que eles já estejam prontos. Não. Eu e você
tínhamos um nível, tínhamos um conhecimento e um nível de maturidade. E nós fomos sendo treinados. Alguém investiu em nós. Alguém investiu em mim, continua investindo na minha vida. Então nós temos que investir na vida das pessoas, tendo paciência com elas, orientando, dando tarefas. Elas vão errar? Vão. Ninguém acerta. Quantas vezes eu errei? Quantas vezes, sabe, dei trabalho. Está entendendo? Hoje tenho dado menos, eu espero. Mas na verdade, querido, eu tenho dado menos trabalho. Eu tenho dado menos trabalho para a minha liderança e procuro dar mais trabalho para o diabo hoje, em nome de Jesus. Mas, sabe, você não pode ter medo de investir. Coloca, chama, sabe, investe nas pessoas. Está entendendo? As pessoas têm medo de investir por causa de complexo, de incapacidade. Eu não sou capaz. Porque a própria pessoa diz assim, não, fulano não tem capacidade não. Não, querido. Não é que ela não tem capacidade, ela tem capacidade. Falta investir nessa capacidade. Falta ela ensinar, descobrir a capacidade que ela tem. Outro complexo é de rejeição ou de inferioridade. A pessoa se sente inferior a tudo. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Não, eu não dou conta disso. Ei, escuta. Deus, Ele te criou perfeito. Ele te criou com potencial, com capacidade. Ou seja, quando eu digo que eu não tenho condições, que aquilo ali não é para mim, que eu sou inferior, que não, eu estou dizendo que o Deus que me criou, Ele não pode. Porque você e eu temos a essência de Deus. O que está faltando, pastor? A gente descobrir esse potencial. Ok? Outro fator que impede o crescimento, a falta de comunhão com Deus. Já falei um pouco agora sobre a oração. Então, é preciso ter comunhão com Deus. Outro fator, falta de paixão pelas vidas. Eu estava falando sobre o poder da paixão na sexta-feira, na noite de glória. E o que é a paixão? A paixão é uma força motriz, é uma força, sabe, que te leva, que te impulsiona a fazer e não enxerga. Olha só, a paixão, ela não enxerga desculpa, ela não enxerga dificuldade, ela não enxerga distância, ela não vê isso. A paixão, ela só enxerga uma coisa: possibilidade. Então, a falta de paixão pelas vidas, sabe, impede o crescimento. Jesus, ele investiu em 12, um se desviou, 11 se desviaram. Mesmo assim, ele continuou, ressuscitou, foi atrás dos 11 e trouxe novamente eles para o caminho, e eles com sucesso. Tanto é que a palavra chegou até nós. Então Jesus não desistiu, Jesus ele não parou, continuou investindo em pessoas que viraram as costas para ele, pessoas que o negaram, pessoas que realmente disseram, não, sabe, nós vamos voltar para a nossa vida. Ele foi atrás. Davi, ele investiu em homens desacreditados e o transformou em valentes. Então, a falta de paixão, a falta de uma visão clara das pessoas vai impedir o crescimento, Outra, a falta de transparência também impede. A falta de transparência, ela impede o crescimento. Pessoas que começam a fazer as coisas sem transparência, quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua forma, Então a falta de transparência, ela traz morte. Outra, falta de sabedoria também impede o crescimento. A pessoa não busca sabedoria, não busca, sabe, se não sabe, pergunta de quem sabe, querido. É o que o nosso pastor sempre fala para nós, Se não sabe, pergunta. A falta de ter um coração de servo. E aqui eu quero concluir
essa palavra hoje no Tadel para você. A falta de ter um coração de servo. São muitas coisas que impedem o crescimento. Aqui apenas eu falei alguns somente. Mas esse aqui, sabe, a falta de ter um coração de servo, ela impede. Por exemplo, você é um líder de célula, você é um líder de setor, você é um líder de área, distrito, de rede, e tu não tem um coração de servo, não funciona. Cedo ou mais tarde vai se manifestar realmente que você não é servo, você quer ser senhor, só quer ser servido. Eu lembro quando Jesus disse, estando numa mesa, quem é maior? Quem serve ou quem é servido? E disseram os discípulos, quem é servido é o maior. Aí Jesus disse, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então, e ele pega ali uma toalha, aquela coisa toda e lava os pés dos discípulos. Querido, o maior exemplo de servo é Jesus. O maior exemplo, sabe, de servo é Jesus Cristo. Ele nos ensinou a como servir. Ele nos ensinou, sabe, como fazer. E a maior autoridade no céu, sabe, veste o manto da humildade, o manto de servo. Então eu quero assim dizer para você, e quero fazer uma oração agora pela sua vida, que esse coração é o coração que Jesus quer, um coração que serve uns aos outros, um coração, sabe, disposto a servir, um coração disposto realmente, sabe, a estender a mão e não, sabe, querer esperar que os outros façam. Então eu quero orar por ti agora. Sei que está nos assistindo. Deus, ele tem, sabe, um nível de crescimento na sua vida espiritual, familiar, ministerial, financeiro. Deus, ele quer te abençoar, sabe, em todas as áreas da sua vida. E eu quero profetizar que esse ano, realmente foi um ano muito difícil, um ano, sabe, de muitas tempestades, um ano em que para onde você se virava, notícia ruim, notícia daqui, morte, o aumento do Covid, aquela coisa toda. Mas eu quero te falar o seguinte, sabe, isso não impede o nosso crescimento, porque o nosso crescimento vem do Senhor. O meu crescimento, o seu crescimento vem do alto. Jesus, ele não está limitado a esse tempo, a essa terra. Ele está acima de tudo e de todos. E como nós temos, nosso pastor tem profetizado, esse ano foi um ano de tempestade, mas 2021 será um ano, o ano da bonança, em nome de Jesus. Agora, quero te dizer mais uma coisa, o ano não acabou. Eu estava lembrando hoje, falei, o ano não acabou. Esse ano nós profetizamos que ele é o ano das conquistas, das realizações. O ano não acabou. O ano não acabou. O Senhor ainda vai fazer grandes coisas. Por quê, pastor? Porque ele não está limitado ao nosso tempo, não está limitado ao governo humano. Ele que governa acima de todos. Eu quero orar por ti agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Deus, cada pessoa que está assistindo, que está recebendo essa palavra. Quero declarar, Deus, que haverá, Pai, o crescimento. Tua palavra diz que o Senhor é que dá crescimento. Como disse, ó Deus, o apóstolo Paulo, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Eu quero declarar nessa hora, Pai, que o Senhor dará crescimento a cada pessoa que está trabalhando, a cada líder, a cada membro que está trabalhando, que está, meu Deus, semeando, que está regando, que está discipulando, que está cuidando. Eu quero declarar a Deus o crescimento em cima, Pai, desse trabalho. Em nome de Jesus, nós te abençoamos
e declaramos assim: o nome de Jesus Cristo, teu crescimento em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus, e que você tenha uma semana muito abençoada, uma célula amanhã muito poderosa, cheia de milagres, cheia de curas, sabe, uma célula, sabe, fervorosa, em nome de Jesus. Amém.